Vamos salmodiar ao Senhor com Salmo 119, versículos 33 a 40. Este parágrafo que nós iniciamos semana passada, domingo passado. Então oremos juntos, pedindo ao Senhor, orando a Deus, como esse salmista orou, Salmo 119, 33 ao 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não há cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. O versículo que vamos meditar hoje chama a palavra de Deus de, repita, lei. Em hebraico se chama Torá. E essa palavra Torá vai aparecer aí no versículo de hoje em hebraico. A lei. E essa palavra Torá representa não leis horizontais, mas leis verticais. As leis dos homens, elas são horizontais, de homens para homens. As leis de Deus são verticais, de cima para baixo, porque Deus tem esse direito, porque só Ele é Deus. Deus tem esse poder, porque só Ele é Deus. Deus tem poder de legislar acerca de tudo na sua criação, inclusive colocando na sua criação leis naturais, agindo juntamente com leis espirituais. E pela sua lei, Deus comanda todas as coisas, até o número de fios de cabelo na cabeça de cada pessoa, até cada folha de cada árvore, cada pássaro que sobrevoa os céus. E Jesus disse: nenhum deles cai por terra sem a permissão do vosso Pai Celestial. Glória a Deus. E existem dois tipos de pessoas. Pessoas que, reconhecendo essa realidade, se rendem e se submetem ao Senhor. E pessoas que tentam inutilmente resistir a essa verdade absoluta, a essa realidade, e sofrem batendo a cabeça na sua vida, na vaidade de vaidades, e correr atrás do vento, e tudo que vão encontrar é aquilo que essa própria Torá legisla, a sua justa condenação. Porque a salvação está em Cristo Jesus, que para nós é modelo de obediência à palavra de Deus. E que ao vir ao mundo declarou: eu não vim aqui no mundo para cancelar a lei. Eu vim para cumpri-la cabalmente. E além do mais, eu vim também, como se ele dissesse assim, parafraseando Jesus, corrigir aqueles que interpretaram mal a lei e minimizaram a lei. Como, por exemplo, estão pensando que cometer adultério é apenas praticar o ato, chegar lá no ato do adultério. Não, aquele que olhar já com desejo libidinoso no seu coração já adulterou. Estão pensando que matar é só ir lá e cometer o assassinato, o homicídio? Não.
Aquele que odiar alguém, a quem quer que seja, pelo motivo que seja, aquele que odiar alguém diante do Senhor, ele já é um assassino, ele já matou. A lei de Deus não é revogada, a lei permanece. Por isso, a heresia de que existiu o tempo da lei e esse tempo passou, e que agora estamos no tempo da graça, essa heresia está errada. Porque a lei e a graça, como toda heresia está errada, né? A lei e a graça sempre trabalharam juntas. A lei trabalha junto com a graça trabalha junto com a lei, o tempo todo. A lei sem a graça, pela prática da lei, ninguém pode ser justificado. Mas nós somos salvos pela graça, porque apesar de não conseguirmos praticar a lei na sua inteireza, na sua totalidade, na sua profundidade, por causa da natureza pecaminosa que há em nós, para sermos santificados, a graça superabundou onde abundou o pecado, para nos dar tempo para a nossa santificação. Mas Deus não cancela a sua lei. O que Ele falou é lei, e falou para ser cumprido, falou para ser obedecido. Aleluia. E é claro que dentro do contexto da palavra de Deus, o que mudou não é questão de tempo da lei e tempo da graça. O que mudou foi do tempo da antiga aliança para o tempo da nova aliança. Houve uma mudança de aliança, mas nas duas alianças permanecem a lei e a graça. Por isso existem alguns elementos da lei que eram válidos apenas para a antiga aliança, e outros elementos da lei que são válidos para as duas alianças. A maioria dos elementos da lei são válidos para as duas alianças. Mas existem alguns elementos da lei que eram válidos apenas para a antiga aliança. Só para citar um exemplo, a instituição da pena de morte. A antiga aliança havia a instituição da pena de morte. A lei ordenava pena de morte em certos crimes, em certos casos que diante de Deus eram abomináveis. As pessoas tinham que ser mortas para servir de exemplo para as outras. Na nova aliança não há mais pena de morte. Só quem tem o direito de matar é Deus. Porque Deus deu a vida e Ele tem o direito de tirá-la. Mas ninguém tem esse direito, em circunstância alguma. E aqueles que tirarem vidas por alguma causa, terão que responder diante de Deus por esse sangue derramado. Muito bem, então a palavra de Deus é lei, a palavra de Deus tem, repita depois de mim, a palavra de Deus tem caráter legal. É lei, não são sugestões que você pode escolher entre obedecê-las ou não obedecê-las. Não são sugestões, é lei a serem cumpridas, e aqueles que pensam que estão acima da lei e não precisam cumpri-la, a própria lei pesará sobre eles justa e eterna condenação. A lei é santa, a lei do Senhor é perfeita. Veja depois no Salmo 19, Davi dizendo: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Os mandamentos do Senhor são puros. Ele cura até os nossos olhos, nossa maneira de enxergar as coisas. A palavra de Deus é santa. Pecadores somos nós, que por esta palavra precisamos ser purificados, como Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. Muito bem. O versículo que nós vamos ver hoje é o versículo de número 34. E neste versículo 34, o título é, repita depois de mim,
Entender para obedecer. Podemos dizer que a ignorância é a madrasta da desobediência. Os desobedientes são pessoas, na sua maioria, adotados pela ignorância. A ignorância que diz para eles que eles não precisam conhecer, que eles não precisam entender, e por essa razão, então, são desobedientes, não obedecem porque não entendem, porque não compreendem, não obedecem, por isso são chamados na Bíblia Sagrada de filhos da obediência. Filhos da desobediência, em Efésios capítulo 2, versículo 2. Filhos da desobediência que estão sendo levados neste mundo, nesta vida, segundo o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, o espírito maligno, o diabo que agora atua neles. Atua nos filhos da desobediência, para quê? Para mantê-los na ignorância, e mantendo-os na ignorância, mantê-los na desobediência. Deus não perdoa a ignorância, a menos que a pessoa saia dela. Quando alguém sai da ignorância para o conhecimento, para o entendimento, deixando de ser ignorante, aí Deus perdoa o tempo em que ela esteve na ignorância. É aí que Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas para aqueles que continuam na ignorância, não há perdão, há condenação. Ignorância, né? É uma palavra que na língua grega ela só tem uma letra, a letra I de ignorância, que em grego seria ignose. Ignose é não ter conhecimento e gnose, conhecimento. Ignose, não conhecimento. Gnose, conhecimento. Então Deus não quer que nós sejamos ignorantes. Ele quer que nós sejamos ignorantes. Ignorantes, ou seja, conhecedores e não ignorantes. Ok? Muito bem. Então, o entendimento conduz à obediência. Por isso o título desse versículo de hoje, entender para obedecer. O versículo, como nós temos na nossa Bíblia, o salmista orou assim ao Senhor: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Leiam vocês bem forte. Glória a Deus, ok? Ou seja, a tradução em português ela está boa, ela só precisa de alguns retoques que virão do texto original em hebraico. Mas, olha que coisa maravilhosa, o salmista é alguém entre as pessoas raras no mundo, que ao invés de pedir a Deus bens, ao invés de pedir a Deus coisas materiais, ao invés de pedir a Deus felicidades e alegrias no mundo, recursos no mundo, prosperidade no mundo, ele está pedindo que Deus lhe dê entendimento. Tem muito pouca gente, é muito pouca gente na história que pede a Deus, dá-me entendimento. Quando Salomão pediu isso, dá-me entendimento, dá-me um coração entendido, que se traduz também, dá-me sabedoria, agradou tanto a Deus, que Deus falou isso: olha, porque você me pediu isso, e não me pediu bens, nem terras, nem casas, nem fortuna, nem a morte dos teus inimigos, nem um monte de coisas que poderia ter pedido, mas você me pediu entendimento, eu vou te dar entendimento, você será uma pessoa muito sábia, sobrepujando a muitos nessa terra, na sabedoria, e te darei também tudo aquilo que você não me pediu.
Quando a gente pede entendimento, quando a gente pede sabedoria a Deus, pede conhecimento a Deus, pode ter certeza que está pedindo alguma coisa que é do agrado de Deus conceder. Tiago escreveu no capítulo 1 de Tiago: se algum de vós carece de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Mas qual é a forma de Deus conceder isso? Alguém pede a Deus sabedoria, alguém pede a Deus entendimento. Qual é a forma de Deus atender a essa oração? É usando Filipenses capítulo 4, versículo 13, e operando dentro dessa pessoa o querer essa palavra, o querer e o realizar, querer ser como aquela pessoa do Salmo número 1, que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Acredite em mim, quando eu digo que muita gente que se chama crente, que se chama evangélico, não tem prazer na Bíblia. Tem prazer em um monte de outras coisas deste mundo e não tem nem perto o mesmo prazer na palavra de Deus. Pelo contrário, chegam a ter desprazer na palavra de Deus. Chegam a desgostar da palavra de Deus, como Deus disse em Jeremias 6:10. A palavra de Deus é para eles coisa vergonhosa e eles não gostam dela. Quando alguém tem prazer na palavra de Deus, é porque o próprio Deus está operando esse prazer dentro dessas almas. Glória a Deus. E aí essa pessoa então, indo para a palavra e nela meditando de dia e de noite, Deus lhe dará, por meio dessa palavra, o conhecimento, o entendimento, a sabedoria. Vamos ver em hebraico como que ficou esse texto, né? Esse texto na língua hebraica: Ravneni vetzerá toraterra veshmirena verrolev. Com letras em português, primeira palavrinha, diga lá, Ravneni. Uma pequena mudança na tradução, que em português usou o verbo dar, ali não usou o verbo dar, que seria o verbo Natan. Ele não falou, dá-me entendimento, tá? Ravneni, e a segunda palavra é, diga, vetzerá. Na segunda linha ali, a primeira palavra, diga, vetzerá. Então, a Ravneni vetzerá, ele orou assim, ó, faz-me entender. Ele não orou literalmente como está em português aqui, dá-me entendimento. Ele orou pedindo, faz-me entender. Ele não usou ali o verbo dar, usou ali o verbo fazer. Faz-me entender. Faz-me entender. Segunda palavrinha na segunda linha, diga, toraterra. Está vendo que tem Torá ali? Toraterra. Torá é lei e erra é tua. Faz-me entender a tua lei. Faz-me entender a tua lei. Ravneni vetzerá toraterra. Agora tem uma palavra grande ali na penúltima linha, diga, veshmirena. Veshmirena é um verbo guardar, o verbo chamar é o verbo guardar, que em português está aqui como uma declaração do salmista dizendo, e guardarei, e eu aguardarei, guardarei a tua lei. Não, em hebraico, veshmirena, esse verbo está no modo que se chama corrotativo em hebraico, na gramática hebraica, que em português é o imperativo das primeiras pessoas. Primeira pessoa do singular, eu, primeira pessoa do plural, nós. O imperativo. Então ele orou assim, ó, faz-me entender a tua lei e que eu aguarde, dando uma ordem para si mesmo, e que eu aguarde. E guardar significa obedecer. Guardar é o mesmo verbo em hebraico, obedecer. Então, e que eu a obedeça, seria a melhor tradução aqui do que guardar.
e que eu a obedeça, tá? E que eu a obedeça, né? E aí vem a última palavra ali, diga, veholev. Veholev é a forma de dizer em hebraico, de todo o coração. De todo o coração. De todo o coração em hebraico é veholev. Veholev. Verhou é de todo e lev é a palavra coração em hebraico. Veholev, de todo o coração. E que eu a obedeça de todo o coração. Fazendo uma versão para o português, né, ficaria assim: faz-me entender e que eu obedeça a tua lei. E aí eu incluí, só para não repetir, obedeça, e eu a observarei de todo o coração. Leia em português. Aleluia. Muito bem, então, a frase-chave dessa oração é o pedido na primeira linha: faz-me entender. Faz-me entender a tua lei. O salmista percebeu que a força que nós recebemos de Deus para obedecer a sua palavra, ela provém do entendimento dessa palavra. Ou seja, quem não tem entendimento da palavra, não tem força para vivê-la, para obedecê-la, para cumpri-la. E aí acontece aquela coisa que Jesus disse, e que eu gosto muito de repetir aqui, no final do Sermão da Montanha: aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, é semelhante ao homem insensato, imprudente, que edificou sua casa sobre areia, e grande será a sua ruína. Porque ele ouviu, mas não praticou. Porque esse homem insensato ouviu, mas não praticou. O ouvir representa receber a palavra de alguma forma, ou por uma pregação, ou pela própria leitura. Ele recebeu a palavra. Olha, no mundo muita gente já recebeu a palavra. Não pense hoje que descrentes no mundo, na sua maioria, são ignorantes da palavra, porque não são. A palavra e muitos princípios bíblicos foram pregados no mundo e até ímpios sabem citá-los. Porque não praticam, porque sabem citar a Bíblia, receberam a palavra, mas não praticam. Porque uma coisa é receber a palavra, e outra coisa é receber o entendimento dessa palavra. Receber a palavra é uma coisa. Por quê? Porque se receber a palavra, nesse receber a palavra se iguala a qualquer outra palavra, de qualquer outra ciência, a qualquer outro assunto. Está aqui escrito, né, já traduzido em português. Qualquer pessoa que tem inteligência vai ler e saber o que está lendo, estará recebendo o conhecimento primário aqui dessa palavra, não é mais ignorante da palavra, tá? Mas mesmo recebendo esse conhecimento, vamos dizer, conhecimento teórico da palavra, não conseguirá praticá-la se não receber uma coisa que somente pelo exercício mental, pelo uso da inteligência, pelo uso do coeficiente intelectual, não será suficiente. O entendimento da palavra só vem por
revelação especial de Deus. Só por revelação especial de Deus. E aí tem aquele porém, né? Jesus disse em Mateus capítulo 11, olha: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele, ele disse no singular, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Pai tem poder de revelar entendimento àqueles que recebem a palavra. Jesus tem poder de revelar entendimento àqueles que recebem a palavra. E o Espírito Santo tem poder de revelar entendimento àqueles que recebem a palavra. Mateus 11, Jesus, a quem Jesus o quiser revelar. Se você pegar Mateus 16, né, quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bendito é Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. O Pai revelou, tá? O que significa não foi carne e sangue? Primeiro, não foi a sua própria inteligência, não foi o seu próprio QI, não foram as suas próprias capacidades intelectuais. E segundo, não foi carne e sangue que revelaram isso, não foram outras pessoas que te ensinaram isso, que te revelaram isso. Foi o Pai. O Pai te deu, o Pai te deu, o Pai te deu esse entendimento. O Pai te deu esse entendimento. Olha, o Filho revela, o Pai revela, o Espírito Santo revela. João 16, 13, Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Amados, olha, são muitos os crentes que receberam a palavra, mas pelo fato deles não conseguirem praticá-la, não conseguirem vivê-la, tá? O fato de não conseguirem vivê-la revela que eles receberam a palavra, mas não receberam a revelação, o entendimento que só Deus pode revelar dessa palavra. É só quando o entendimento chega que também a pessoa recebe o poder de praticar, o poder de viver. O poder de viver a palavra. É aqui que está a mais excelente manifestação do poder de Deus. É na vida desse homem que se torna um homem sábio, que ouviu as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Esse homem é aquele que recebeu de Deus a revelação do seu conhecimento, a revelação do entendimento, para entender a palavra de Deus e colocá-la em prática. Recebeu poder para colocá-la em prática. Através do entendimento, Deus dá poder a esse homem, para ele poder colocar em prática. Uma das heresias que vieram como resultado do avivamento pentecostal foi a crença nos evangélicos pentecostais e neopentecostais que poder de Deus significa apenas poder para fazer curas e milagres. Poder para curas e milagres. Pentecostal e neopentecostal só entende poder para fazer curas e milagres. Poder para fazer curas e milagres. Jesus fala de pessoas, de muitos que terão feito muitos milagres e que não serão salvos. Mateus capítulo 7, Jesus diz isso: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres.
E eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, ou vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Pessoas que manifestaram poder de Deus na operação de curas, na operação de milagres, o que chama muito a atenção das pessoas, né? O que torna essas pessoas famosas e grandes homens ou mulheres de Deus diante dos outros é fazer curas e milagres, mas a prática da vida delas, elas não tinham poder de praticar, de viver de maneira santa, como a palavra de Deus manda. São praticantes da iniquidade, e Jesus diz: eu não conheço vocês, nunca vos conheci. Jesus não traz reconhecimento sobre quem meramente faz curas e milagres. Ele traz reconhecimento para quem na prática vive da maneira santa como a palavra de Deus ordena. Quem vive em santificação. Quem vive em santificação. É por essa razão, né, que tem um versículo lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que ele fala desses crentes que têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Negando-lhe, entretanto, o poder. Esse poder que Jesus usou em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ser testemunhas de Jesus é ser alguém que pratica a palavra, alguém que vive a palavra, alguém que obedece a palavra. Isso é testemunho, isso é dar testemunho de Jesus. Por isso que muitos definiram justamente testemunho como vida, como forma de viver. Na nossa forma de viver é que nós damos testemunho de Cristo Jesus. Porque aqueles que se dizem evangélicos, mas vivem de maneira mundana, conforme o mundo, conformados com o mundo, no mesmo formato de vida, mesmo estilo de vida que os mundanos vivem, e até pior, com os mesmos costumes deles, eles são um contra-testemunho, um anti-testemunho, um testemunho contrário a Cristo, um testemunho vergonhoso de Cristo. Essa pessoa é crente, mas ela não é em nada diferente dos outros, que não são. Por isso o poder, a maior manifestação do poder de Deus na nossa vida, é poder para viver a palavra, é poder para praticar a palavra, é poder para obedecer a palavra em todas as circunstâncias. Olha, poder para realizar milagres, curas, tudo isso faz parte dos dons do Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita em cada um de nós é poderoso para fazer essas coisas quando e se elas forem necessárias, e quando e se Deus tiver propósito de manifestar esses dons. Alguém pode passar a vida toda cheio do Espírito Santo e não realizar nenhuma cura, nenhum milagre. João Batista foi batizado por Jesus com o Espírito Santo quando ainda estava no ventre materno. E ao nascer se tornou um homem cheio do Espírito Santo, mas em João capítulo 8, anos depois da sua morte, o comentário acerca de João Batista era este: na verdade, João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele falou acerca de Jesus era verdade. Estão vendo? Aonde está essa relação que o pentecostalismo e o neopentecostalismo faz de poder
restringindo o poder à realização de curas e milagres. O diabo também faz curas e milagres. A manifestação do anticristo na grande tribulação está profetizada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, virá segundo a eficácia de Satanás, com grande poder de sinais e prodígios. Então, por quê? Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo diz, porque Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito na mentira, já que não creram na verdade que poderia tê-los salvo. Por isso tem uma frase muito bonita também, muito boa para esse entendimento, do reformador Martinho Lutero, que disse assim, olha, Martinho Lutero disse essa frase, né, para a igreja evangélica nascente na Reforma Protestante, ano de 1517, depois de muito trabalho, e ele já estava prestes a morrer, já velho, ele disse assim, olha, surgirão muitos falsos pregadores por aí, pregando evangelhos diferentes. Não escutem a eles, não sigam a eles, mesmo que façam chover milagres. Essa é uma palavra de Martinho Lutero, no final da sua vida, para as pessoas que iam ficar aí, continuando a reforma protestante. Surgirão muitos pregadores de heresias, de falsas doutrinas, pregando ou um evangelho diferente. Olha, não sigam a esses homens, mesmo que eles façam chover milagres. Então, milagres, curas, não é o critério de aprovação de Deus. O critério de aprovação de Deus é obediência à palavra, é a prática da palavra. E só Deus nos dá poder para praticar a palavra, para sermos então aprovados. Por isso Paulo colocou essa aprovação aí, junto com o entendimento da palavra, quando ele exortou Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você só maneja bem aquilo que você conhece bem, aquilo que você entende. E só Deus pode dar esse entendimento. Só Deus pode dar esse entendimento. Porque tem uma multidão de contra-testemunho, porque tem uma multidão de crentes agindo errado. Eles não receberam a palavra? Receberam, mas não praticam. Estão edificando sobre a areia. E por que não praticam? Porque não foi revelado, não tem revelação do entendimento, do conhecimento dessa palavra. Não tem essa revelação. Não tem essa revelação. E aqueles que praticam, eles têm esse entendimento, e por meio desse entendimento, eles recebem o poder de Deus para praticar e obedecer em meio à dificuldade ainda. Não é que a gente tem facilidade para obedecer. A gente obedece ainda lutando contra a nossa alma, lutando contra o nosso pecado, porque na nossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até o sangue. Por isso aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mesmo com o poder de Deus, a revelação de Deus nos dando entendimento da palavra e nos dando poder para vivê-la, ainda assim demanda esforço da nossa parte. O esforço que Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 12. O reino dos céus é conquistado por esforço.
e os que se esforçam o conquistam. Mesmo mediante a revelação, mesmo mediante o entendimento, nós ainda temos que imprimir esforço. E é muito interessante essa questão de receber a palavra de Deus, mas de não receber a revelação do conhecimento, porque está numa dupla pergunta que o profeta Isaías fez diante de Deus no final do seu ministério, depois dele pregar para tanta gente, como Deus disse, que tinha ouvidos para ouvir, mas não ouve. E então Isaías fez uma dupla pergunta. Acompanhe na sua Bíblia aí no Isaías 53, versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Ele está orando e perguntando para o Senhor: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías está orando diante de Deus porque ele pregou a palavra de Deus para muita gente. Essas pessoas, a partir dessa pregação, não são mais ignorantes, elas têm conhecimento já da palavra. Já ouviram a pregação, mas a quem foi, dentre elas, a quem foi revelado? A quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor aqui é Jesus. A quem foi revelado Jesus? Quem de fato conheceu Jesus? Por essa palavra que recebeu, por essa pregação que ouviu, por esse livro que leu, por ler a Sagrada Escritura, de fato recebeu a revelação? Recebeu a revelação? O que é revelação? Revelação é tirar o véu. A nossa alma, que é chamada na Bíblia de coração, veio ao mundo velada, com um véu, impedindo a entrada do conhecimento de Deus, impedindo a entrada do entendimento da palavra de Deus. Então as pessoas com esse véu em seus corações, ouvem, recebem a palavra, mas ela não penetra, porque não passa através do véu. Não passa através do véu. Agora, quando Deus chega lá numa vida e faz essa obra maravilhosa, e Deus remove o véu, isso é revelação, tirar o véu. Aí essa pessoa, de quem Deus tirou o véu, ela passa a entender a palavra. Todas as demais estão lá em 2 Coríntios, onde Paulo disse: o Deus, com letra minúscula, o Deus deste século cegou-lhes o entendimento, para não darem ouvidos à palavra de Deus, para não obedecerem à palavra de Deus, para não praticarem a palavra de Deus. É isso que acontece no mundo, é assim que o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, está agindo, atuando nos filhos da desobediência, cegando-lhes o entendimento. Em outras palavras, os corações deles continuam velados, as suas almas continuam cobertas com o véu não foi tirado, não tiveram revelação. Quem prega a palavra, mas não revela. O poder de revelar não é do pregador. O poder de revelar é só de Deus. E quando Deus revela, a partir desse momento, para sempre, a pessoa conhece para valer. A pessoa entende para valer. E mesmo tendo dificuldade de praticar e santificando a sua vida para praticar, ela tem entendimento, ela tem revelação. A palavra foi revelada para ela.
Eu gosto de usar essa figura de linguagem que eu vou usar agora, essa comparação, essa ilustração, da seguinte forma, para entender isso aqui, né? Alguns já me viram usar essa ilustração. Por que muita gente não gosta da palavra de Deus? Da mesma forma como nós não gostamos de comer arroz cru. Você já teve essa experiência de pegar uma colher de arroz cru lá no saco de arroz e tentar comer? Enche a sua boca de arroz cru, tira lá do saco. O arroz é bom, o arroz é alimento, é carboidrato, é alimento, traz energia. Mas põe um arroz cru na boca, tenta comer, tenta mastigar, tenta fazer essa experiência. Que horrível, né? Que horrível, machuca a sua boca, entra na gengiva, passa no meio dos dentes, e se você engolir, você vai engasgar. Terrível. Agora pega esse mesmo arroz, leva na panela, coloca o alho, cebolinha, óleo, esquenta o fogo embaixo, e esse arroz, que delícia, hein? Está quase na hora. Que delícia, o arroz delicioso, o arroz gostoso. Porque ele foi levado ao fogo, ele foi temperado, foi cozinhado. Isso é o que a revelação de Deus faz com a palavra. Porque o homem do Salmo número 1 tem o seu prazer na palavra? Porque ele vem para a palavra e ela não é arroz cru, ela é um arroz cozido, bem temperado, bem gostoso, pela revelação que Deus dá. A essa pessoa tem prazer na palavra. Por que aquele outro crente também não tem prazer na palavra? Porque para ele a palavra é arroz cru. Ele está tentando comer a palavra, mas ele não tem revelação. Não tem revelação da parte de Deus. É mistério isso. É mistério. Deus se revela, é assim que Deus se revela a quem Ele quiser se revelar. Jesus anunciava o arroz cru lá para a multidão em parábolas, e depois, quando estava sozinho com os discípulos, falava para eles: olha, para eles lá não é concedido, mas para vocês é dado entender os mistérios do reino dos céus, porque você tem a revelação, e aí a palavra passa a ter sabor, e você tem prazer na sua vida, tá? Ela é como mel na sua boca, Apocalipse 10, vai amargar no seu estômago, porque a palavra vai entrar em você e procurar o seu pecado lá dentro e destruí-lo. E isso vai doer, vai amargar dentro de você, mas é assim que Deus santifica seus filhos, para que a gente possa estar com Ele na eternidade.